Aê, jovens padawans, aqui é o professor Alan JXS. Vamos começar mais uma aula e que a força esteja com vocês. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com o editor de planilhas eletrônicas da Microsoft Excel. Na aula anterior nós trabalhamos especificamente algumas funções básicas e os conceitos iniciais utilizando o LibreOffice Writer, e hoje nós vamos utilizar o Excel, que é o pacote de software de escritório da Microsoft. Então aqui eu listei aqui algumas funções básicas, que é o objetivo da aula de hoje, conhecer algumas funções básicas para se trabalhar com números dentro das planilhas eletrônicas. Então aqui eu deixei uma estrutura básica com N1, N2, N3, N4, N5 e N6. Eu vou colocar 6 números de forma aleatória. Vou digitar aqui números aleatórios. Pronto, digitei 6 números. Agora vamos retomar a funçãozinha que nós aprendemos na última aula, soma, lá no LibreOffice Writer, e aqui vai funcionar do mesmo jeito. Sempre quando eu quiser colocar uma função, eu tenho que começar com um sinal de igual. E aí eu vou digitar, né? O próprio Excel, ele dá várias opções que você pode inclusive escolher aqui, caso você não lembre exatamente a função a ser escolhida. Mas o ideal é que a gente estude, que a gente pratique bastante, para que a gente possa memorizar as principais funções e a gente não esquecer nunca mais. Então digitei aí, igual, soma, vou abrir os meus parênteses e lembrando o conceito de célula, eu vou juntar o item da coluna com o número da linha. Então eu quero somar os conteúdos que estão na célula B1. A célula B1 é a coluna B com a linha 1. E eu quero somar até a célula B6. Opa! Para que eu possa fazer esse intervalo digitando um teclado, eu devo colocar um intervalo. E aí, para colocar o intervalo, eu preciso colocar os dois pontos. Aí, só assim, eu vou digitar a outra célula, que vai ser B6. Pronto. Ao fazer isso, eu acabei de selecionar o meu intervalo. Percebam que ele, inclusive, já destacou aí para mostrar graficamente. Finalizo com os parênteses e vou apertar Enter. Automaticamente ele mostrou a soma. Agora a próxima função, a função de média. Do mesmo jeito, digita o sinal de igual, digita o nome média, lembrando que aqui eu preciso colocar o acento, abre parênteses e eu posso digitar B1, dois pontos, B6. Ou eu posso simplesmente utilizar o mouse, clicar na célula a qual eu quero selecionar e arrastar até o meu intervalo. Se eu colocar aqui até B6, ó, percebam que ele preencheu B1, dois pontos, B6. Se eu clicar aqui só até aqui a B4, ele só preenche até a B4. Como eu quero somar e dividir por 6, ou seja, eu quero calcular a média, eu vou selecionar todos os 6 números e vou finalizar com os parênteses. Percebam agora que ele vai fazer o que? O cálculo da média entre esses 6 números. Agora, o que acontece se eu modificar um número aqui? Por exemplo, aqui é 1. Se eu digitar um 10, na hora que eu apertar Enter, automaticamente a soma altera e a média, consequentemente, também altera. Agora nós vamos estudar a função maior. Eu vou apertar sinal de igual, vou digitar maior, abre parênteses. A função de maior, logo abaixo nós vamos estudar a função de máximo. Ela, embora muitas vezes possa parecer fazer a mesma coisa, mas elas têm características muito pequenas. E é muito importante a gente observar bem isso, porque muitas vezes questões de concursos cobram justamente isso para poder enganar o candidato. Então, igual, maior, abre parênteses e vou determinar minha matriz, ou seja, quais são os valores que eu quero selecionar. Posso digitar B1, dois pontos, B6, que é a matriz que nós estamos utilizando inicialmente, e vou colocar um ponto e vírgula para separar o próximo parâmetro. O que é esse parâmetro?
vai ser um númerozinho que ele nomeou aí como K. Esse número corresponde à posição do maior número. Por exemplo, se eu colocar o número 1 e fechar o parênteses, ele vai me mostrar qual é o primeiro maior número. Então, teoricamente, o primeiro maior número dentre essa matriz de referência é para aparecer o número 10. Vamos ver se aparece o número 10. Apareceu justamente o número 10. Agora, vou retornar aqui, vou apertar F2 para renomear a célula. E no lugar de 1, eu vou colocar um 2. Ele vai me mostrar o segundo número maior, que no caso é o 8. Se eu mudar aqui, no lugar do 8, eu vou colocar que eu tenho dois números 8. Se eu colocar aqui um 9, percebam que tudo mudou, porque está tudo amarrado, né? Está tudo interligado através das funções e das matrizes. Agora o segundo número é o 9. Agora se eu colocar um número aqui maior do que 10, vou colocar aqui 12. Percebam que o maior, no caso o segundo maior número, não é mais 9. O segundo maior número é 10. E se eu retornar aqui e colocar o número 1, ele vai me mostrar o 12, que é o primeiro maior número desta sequência. Vamos observar o máximo. Igual, digito máximo, abro parênteses, vou selecionar a minha matriz de referência, fecho parênteses. Percebam a diferença. No máximo, eu não defino um número, a posição. Eu simplesmente defino a matriz. Quando apertar Enter, ele me mostra o 12. Então, uma dica aí para que vocês não esqueçam é que, por exemplo, não existe primeiro máximo, segundo máximo, terceiro máximo. O que existe é primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. Por isso que existem as posições aqui para que a gente determine qual é o primeiro, segundo, terceiro ou assim por diante maior. Por exemplo, se eu colocar aqui 5, ele está me mostrando o quinto maior número desta sequência. Basicamente, a lógica é a mesma. Agora, ao contrário, eu vou colocar menor, vou selecionar a minha matriz, ponto e vírgula, e vou colocar 1. Ele vai me mostrar o primeiro menor número, que vai ser o número 3. O mínimo, mesma lógica do máximo, porém agora ao contrário, eu vou retornar o menor valor de fato, ou seja, o valor mínimo. Vou colocar aqui mínimo, abro parênteses, seleciono a minha matriz de referência, fecho os parênteses e vou apertar Enter. Ele também mostrou o 3, porque o 3 é o valor mínimo. Agora aqui eu posso retornar aqui e escolher o segundo menor número. Ele já não vai mostrar o 6, ele já não vai mostrar o 3, ele vai mostrar o 6. Compreenderam? Espero que vocês tenham compreendido de fato aí, né? Qualquer dúvida, comentem aí que eu mostro outras aplicabilidades destas funções também. Seguindo as nossas funções, nós vamos utilizar o arred, que ele serve basicamente para arredondar número. Então, arred, inclusive ele tem outras opções aí, por exemplo, arredondar para baixo ou arredondar para cima. Então, esse arred ele vai utilizar a funçãozinha matemática básica, 0,5 acima, 0,5 para baixo. Eu vou abrir os parênteses e vou colocar o número a qual eu quero arredondar. Como nós temos aí o valor de média, um valor quebrado, eu vou pegar a célula de média, né, que é a célula B8, vou digitar B8. Se eu colocar somente a célula B8 e apertar um Enter, ele vai me dar uma mensagem: você inseriu um número insuficiente de argumentos para esta função. Por quê? Porque na função arred eu preciso ter dois parâmetros. Quais são os dois parâmetros? O primeiro é a célula, que vai ser o número a qual eu quero arredondar. Depois eu coloco um ponto e vírgula e depois eu digo quantos dígitos eu quero que ele arredonde.
Então eu vou querer que ele arredonde para 2 dígitos. Agora sim, a minha função está completa. Então eu vou apertar Enter e verificar como ele vai arredondar este número. Pronto, como vocês podem observar, o número era uma dízima, e ele transformou para um número com apenas 2 dígitos após a vírgula. O truncar ele já faz um processo um pouco diferente. Percebam bem o que o truncar faz. Eu vou pegar a mesma ideia, eu vou pegar o mesmo número, que vai ser lá a média, vou fazer novamente, colocar só o valor da célula e vou apertar Enter. Percebam que no truncar ele já aceitou a utilização de somente o número e ele desconsiderou completamente o número após a vírgula. Ele truncou, ele esqueceu as casas decimais após a vírgula e fixou no número 7. Vamos só fazer uma pequena atualizaçãozinha aqui para a gente ver na atualização da média. Por exemplo, aqui eu vou colocar um 9. Colocar um 9. E aqui eu vou colocar um 7. Pronto. Percebam que, ó, novamente, ficou um 8,6667. Aqui no arred, ele arredondou para 2 casas decimais. Aqui no truncar, ele desconsiderou as casas decimais após a vírgula e simplesmente determinou que seria 8. E nós temos uma função também, raiz quadrada, né? Algo bem simples aí, bem cotidiano, principalmente de vocês que estudam matemática. Vamos apertar igual, raiz, se eu quiser a raiz de um número qualquer, eu posso simplesmente digitar um 9 e eu vou ter a raiz quadrada de 9, que é um 3, ou no lugar do 9, eu posso também colocar alguma célula. Por exemplo, vou colocar aqui 12. E vou apertar Enter. Ele vai dar a raiz quadrada do número 12. Que é justamente esta daqui. Aqui do lado, eu deixei uma tabelinha com os operadores e a descrição aí do lado e os exemplos que vocês podem utilizar para ir praticando e conhecendo aí as principais formas de se calcular os números. Nós temos aqui, ó, o sinal de mais, eu posso utilizar o sinal de mais igual 5 mais 6, ele vai mostrar a soma, igual 6 menos 5, ele vai mostrar a subtração, igual 8 vezes 7, ele vai mostrar a multiplicação, igual 9 barra 3, ele vai mostrar a divisão. Se eu colocar igual 26, símbolo de porcentagem, ele vai mostrar 0,26. Por quê? Porque é o correspondente ao 26 dividido por 100, 26%. Caso eu queira que apresente o valor de fato da porcentagem, eu tenho que vir aqui, ó, no meu menu, e eu preciso determinar que esta célula aqui, ela é de porcentagem. Então eu tenho que vir bem aqui e clicar no símbolo de porcentagem, ele vai me mostrar, ó, a opção realmente de 26%. Lembrando que 26% é 26 dividido por 100, que dá 0,26, conforme foi visto aí. Aí, jovens, só para conferir, se vocês chegaram até aqui, eu quero que vocês curtam o vídeo, comentem qual foi a função que vocês mais gostaram e compartilhem nas redes sociais e me marquem, @alanjxs, só para eu conferir quem realmente está estudando. Tirem foto, mostrem que vocês estão estudando e lembre-se, aconteça o que acontecer, continue estudando. Por exemplo, exponenciação é igual a 3 elevado a 2, ou seja, 3 ao quadrado. Ele vai mostrar um 9. Lembrando que o elevado, né, exponenciação, é o símbolozinho de circunflexo. O igual é justamente o sinal de igual. Detalhe, o primeiro igual determina que vem uma fórmula, vem uma função, vem algo que precisa ser calculado. Agora, por exemplo, 5 igual a 5. Aqui eu estou perguntando, determinando se o 5 é igual ao número 5, que obviamente ele vai retornar verdadeiro.
Se eu colocar igual 5 maior do que 7, o 5 é de fato maior do que 7? Não, por isso que ele vai me retornar falso. Se eu colocar igual 7 maior do que 5, ele vai me retornar verdadeiro, porque de fato é verdadeiro. Eu posso utilizar, por exemplo, 6 é maior ou igual a 5, ele retornou verdadeiro. Então vocês podem, né, utilizar os exemplozinhos aí para que vocês determinem se o valor é falso ou verdadeiro. Mais na frente a gente vai entender muito bem por que a gente precisa aprender essa teoria agora, para que a gente consiga realizar cálculos mais complexos um pouco mais para frente. E por último nós temos aí o diferente, igual 5 diferente de 7, ou seja, menor que, maior que, juntos formam um símbolo de diferente. Então o que eu estou perguntando aqui? O 5 é diferente de 7? Se eles forem diferentes é para retornar verdadeiro. Se eles forem iguais é para retornar falso. Então eu vou apertar Enter, retornou verdadeiro. Se eu colocar igual 5 diferente de 5 é para retornar falso, porque 5 é igual e não é diferente. Então aqui é só alguns operadores que nós podemos utilizar nas funções básicas do Excel. E também funcionam muito bem lá no LibreOffice Calc. Espero que vocês tenham compreendido as funções básicas para trabalhar com números. Nas próximas aulas nós vamos estudar outras funções um pouco mais avançadas. Abraços e bons estudos!